Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Heitor Finatelli Júnior, eu estou como atual presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e também faço parte como editor associado da Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Eu vou chamar a Anne. A Anne, né, assim como eu, também faz parte dessa comissão de webinários, né, e ela também tem uma atuação como secretária-geral da SBRASH, e a Anne vai explicar como as coisas vão funcionar aqui hoje. Anne, muito obrigado aí da sua parceria, né, e poder cuidar desse espaço especial dessa noite. Sempre. Eu que agradeço você, Heitor, e agradeço a todos que estão aqui presentes, todas. Queria falar um pouquinho do webinar, quem nunca participou, né, é uma iniciativa institucional nossa, que tem a missão de incentivar o desenvolvimento da sexualidade humana no âmbito nacional, por meio de um intercâmbio científico entre os profissionais interessados na área, né, nesse estudo. Os nossos webinários, eles acontecem mensalmente, né, tirando julho e janeiro, né, meses de férias, sempre às sextas, às 18h30 e às 20h, como o Heitor falou, que foi uma falha nossa na comunicação, né, no preenchimento do Simpla. E o webinar, né, ele vai intercalando, na verdade, um mês é o de revista, que é o nosso, que nós vamos estar participando hoje, né, da revista. A revista é uma iniciativa da SBRASH, né, uma revista em que comporta vários artigos científicos, muito, e que para nós é muito importante, devido ao conhecimento, o Heitor também vai falar um pouco. E aí eu queria também lembrar, né, são alguns avisos, lembrar que os profissionais que estão participando hoje conosco, a Luana, né, e a Valdilene, estão fazendo isso, são convidados, eles, na verdade, não têm nenhuma remuneração, não estão recebendo por isso, então nós desde já agradecemos, nós da SBRASH, né, a participação de vocês, é um privilégio ter vocês duas aqui conosco para falar de um assunto tão ainda invisível, né, sobre a lesão, né, medular, pessoas que têm lesão e a sexualidade, e a nossa sociedade, né, falar que as SBRASH é sem fins lucrativos, e toda a diretoria também trabalha voluntariamente, estamos sempre, né, focando, né, em buscar esse compartilhamento de conhecimento. Então, o webinar de revista, ele não tem nenhum valor, as pessoas podem estar participando, então é uma forma de nós contribuirmos, né, para a disseminação do conhecimento, né, para todos que queiram participar e que têm interesse em sexualidade dentro dos assuntos que trazemos. E no caso de aperfeiçoamento, para os associados, também é gratuito, e para quem não é associado, existe um valor, né, de R$80, até porque nós temos vários eventos, né, vamos ter o congresso ano que vem, então existe todo um trabalho de investimento, né, dentro desse conhecimento, e que a SBRASH comporta, né, e tem interesse em estar sempre buscando cada vez mais. Na verdade, eu tenho algumas, né, informações, os próximos webinários, né, eu acho que é importante falar, no final também repito, o próximo vai ser em outubro, no dia 3/10, vai ser um webinar de aperfeiçoamento, e o título, né, Prostituição, Trabalho Sexual e Tráfico Sexual. E no dia 7/11, a gente está falando em novembro, também já temos, vai ser de revista, da revista científica, que é Parentalidade, Infertilidade e Gestação. Né? Como é que funciona o nosso webinar revista? Né? Primeiro nós vamos ter uma apresentação, né, que vai ser da Luana, vou apresentá-la daqui a pouco, apresentando o artigo dela, né? Então vai ser primeiro a apresentação, ela vai ter toda, né, a disponibilidade para estar apresentando para nós, e depois, Valdilene vai estar entrando como mediadora, também vai estar falando sobre o assunto, e vai estar fazendo a sua contribuição, né, para que a gente possa estar olhando melhor sobre esse assunto. E, óbvio, tem depois as perguntas, que nós vamos aqui estar verificando a possibilidade do chat, e eu acredito que vai estar liberado, né, Heitor? Chat, para que as pessoas possam fazer a pergunta, mas isso a gente vai estar informando, e aí a gente, no final, vai ter um momento de perguntas, de colocações, né, de todos vocês. O evento, ele será gravado, tá? Na verdade, as gravações, elas são, os acessos são para os associados, não? Então, assim, o evento webinar, revista é para todos que se inscrevem, associados e não associados, mas depois o acesso à gravação
são dos associados. Os áudios eles vão ficar fechados justamente para não atrapalhar, né? Então, enviem perguntas, a gente vai estar verificando essa abertura aqui no chat para que todos possam enviar as perguntas. Os certificados eles vão ser liberados pela plataforma Simpla, né? E por e-mail a partir de segunda-feira. Qualquer erro, né, caso vocês não recebam, entrar em contato com o e-mail do webinar, webinar@esbrace.org.br. Eu também vou colocar depois essas informações. E se alguém quiser tiver dúvida, é só ir falando no chat, a gente vai estar respondendo. Para quem tem interesse em se associar e que ainda não é associado, também é importante, né? Vocês fiquem à vontade para tirar de dúvidas enviando um e-mail para relacionamento@esbrace.org.br. Vamos lá? Então, vamos começar as apresentações, né? Começar o nosso webinar. Hoje o webinar, o tema é lesão medular e sexualidade, é o nosso 14º webinar da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, e a gente falando de lesão medular, né? Você quer falar, Heitor, um pouquinho sobre esse assunto, esse tema? Na verdade, eu estou aqui acompanhando, né, porque as invasões ainda, as invasões ainda estão acontecendo. Tá. Mas a gente pode, acho que é importante colocar, né, o tema dessa noite, né, ele é um tema para nós muito especial, né, especial porque normalmente, né, a gente tem a sexualidade negligenciada em diversas dimensões, né, da sociedade, da vida, da educação, da saúde, né, a gente tem profissionais despreparados, né, e o que a gente observa, e ontem foi o Dia Mundial para a Saúde Sexual, o que a gente observa é que a gente realmente precisa fazer um investimento muito grande da ciência, dessa publicação, desse conhecimento, chegar à comunidade, né, e esse é um espaço dedicado para isso, né, e o tema foi justamente escolhido, e a gente sabe que quando a gente tem temas muito específicos, a audiência é um pouco menor, né, a gente gostaria que tivesse audiência, mas mesmo assim, a gente não pode deixar de falar da sexualidade de uma forma muito, muito ampla e muito integrativa. Então, queria agradecer a Luana, a Valdirene pelo aceite do nosso espaço hoje, e a Anne que vai conduzir os trabalhos. Obrigado, gente. Obrigada, Heitor. Então, nossa primeira nossa palestrante, Luana, se eu errar seu sobrenome, você me corrija. Luana Cristina Henkley, é isso? Que lindo, lindo nome. O artigo escrito por ela, né, e por outras pessoas, eu sei, né, construção de uma tecnologia educacional sobre sexualidade das pessoas com lesão medular. Luana é doutoranda e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, especialista em sexualidade humana pela Child Behavior Institute of Miami, enfermeira da educação corporativa da Fundação Centro Médico de Campinas, enfermeira pela Unicamp, nas modalidades bacharelado e licenciatura. Parabéns pelo seu dia ontem, também. Ontem o Dia Mundial da Sexualidade, da Saúde Sexual, e também o Dia da Enfermagem, dos profissionais de enfermagem. Parabéns. E é uma honra ter você aqui. Fique à vontade para estar conduzindo essa palestra tão importante, tão fundamental para a gente. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, é uma temática que eu falei até um pouquinho antes de iniciar aqui a reunião, que eu trabalho desde a minha graduação, que eu era aluna, né? Então, foi uma temática que eu me apaixonei, porque trabalhar com a formação profissional e trabalhar com a temática de sexualidade é algo muito difícil. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu vou estar compartilhando aqui a apresentação, aí vocês só verifiquem, por gentileza, se está tudo certo. Combinado. Ok, acho que foi, né? Está carregando. Foi. Ok. Então, boa noite a todos, muito prazer. Vou estar apresentando um pouco da construção, né, de uma tecnologia educacional sobre a sexualidade das pessoas com lesão medular. E aqui apresentando essas pesquisadoras maravilhosas que estiveram junto comigo, né? Então, são pessoas que desde a minha graduação, no meu mestrado, agora no meu doutorado, elas estão junto comigo também. E a gente faz parte desse grupo de estudo, pesquisa, extensão e tecnologia
para o ensino e cuidado em saúde, que é o GPTEX. Então, caso alguém tenha interesse, vocês podem seguir essa página também. E para a gente introduzir um pouco, né, eu vou falar um pouco da introdução, que foi a minha construção, o design instrucional que eu utilizei nessa tecnologia, os objetivos, o método e o resultado principal, que é o que a gente vai falar, que é o livro digital. Então, assim, quando eu comecei a pensar em falar um pouco de sexualidade da pessoa com lesão medular, muitas coisas eu fiquei pensativa e refletindo, né? Então, quais são as consequências da lesão medular? A gente sabe que são inúmeras, então, dislexia, espasticidades, então, assim, a única coisa que eu percebi na literatura que eles não enfatizam é a sexualidade, então foi nesse linear que tentar estudar um pouco mais. E uma das coisas que me preocupava era como eu ia fazer esse atendimento dessas pessoas com lesão medular, né? Então, eu busquei na literatura para saber como que é o atendimento na área da saúde das pessoas com lesão medular, como que é o atendimento principalmente na área da sexualidade das pessoas com lesão medular e como as pessoas com lesão medular se sentem em seu atendimento. Então, essas foram as principais perguntas para mim, que até quando eu estava na graduação atendendo essas pessoas, eu não sabia como me portar e como fazer esse conhecimento. O que a gente percebe? Que, infelizmente, os profissionais, eles ignoram essa temática, né? Então, a maioria das vezes, eles não vão incluir a sexualidade como parte da reabilitação. Inclusive, os profissionais de saúde, eles se sentem inseguros mesmo para abordar sobre isso. E, querendo ou não, a gente percebe que a nossa formação acadêmica está com uma deficiência nesse aprendizado. Então, a gente precisa dessa formação continuada, a gente precisa melhorar o desenvolvimento e essa falta de conhecimento, porque quando você não tem conhecimento, você fica desconfortável e inseguro para lidar com a temática. E as pessoas com lesão medular, o que a gente percebe? Que a satisfação delas é baixa no atendimento da reabilitação, né? Então, infelizmente, quando a gente vai falar de reabilitação, a sexualidade, ela não é abordada. E quando a gente fala de sexualidade das pessoas com deficiência, é uma visão um pouco mais infantilizada, como alguém independente, ou desprovido de desejo. Então, a gente precisa tirar esses tabus, a gente precisa mudar essa noção de sexualidade das pessoas com lesão medular. E quando a gente verifica o que é a sexualidade, né, a gente percebe que é muita coisa. Então, ela é permeada por pensamentos, desejos, crenças, valores, comportamentos, que é realmente a definição que a OMS traz para a gente. E para isso, o que a gente pensou, né? Vamos focar principalmente na formação profissional. Então, e como a gente vai atingir essas pessoas, seja estudantes da área da saúde, seja profissionais da área da saúde, de uma forma que esse conhecimento seja gratuito e que a gente consiga desenvolver para todo mundo, né? E a gente pensou no livro digital, ou e-book, né, que várias pessoas podem chamar também. E a gente pensou no formato PDF, que é um formato que todo mundo tem acesso, e principalmente pensar que um livro digital, ele propicia a autonomia no processo de ensino, né? E a gente sabe que como tem essa deficiência de estratégias sobre a formação, sobre a sexualidade da pessoa com lesão medular, talvez um livro digital possibilite uma visão maior, que a gente consiga chegar em várias pessoas do Brasil todo. E para isso, o que eu preciso pensar no livro digital? Como vai ser meu conteúdo e como eu vou montar ele, porque não é só criar um conteúdo de qualquer jeito, eu preciso desenvolvê-lo, né? E para isso eu utilizei o design instrucional e o conteúdo, que eu falo que é um pouquinho difícil para a gente, porque a gente fez uma revisão integrativa e, infelizmente, os artigos que trouxe para a gente realmente tem muitas deficiências, então a gente precisa melhorar cada vez mais. Aqui, inclusive, é a carinha, né, um spoiler, né, da capa do livro digital. Aqui é a produção de conteúdos educacionais, que foi o referencial principal para a gente fazer. Então, por que eu escolhi o design instrucional? Né? Porque ele está voltado muito ao produto, que é realmente o que eu quero. Como eu vou abordar, qual é o meu público-alvo, quais são os objetivos de aprendizagem que eu quero, como eu vou estruturar meus tópicos, como que vai ser o suporte midiático. Então, como que eu vou fazer esse planejamento educacional? E lembrando que o design instrucional, ele vai desde a análise até a avaliação. Porém, no meu mestrado, que é uma pesquisa vinda do meu mestrado, eu fiz só análise, design e desenvolvimento. Essa parte de implementação e avaliação eu estou fazendo agora nesse momento no meu doutorado. Então, quais são os meus objetivos, né? O geral é a construção de uma tecnologia educacional do tipo livro digital para estudantes e profissionais da área da saúde, que realmente vai voltar para a temática das pessoas com lesão medular.
e o meu específico é identificar esse conteúdo, que é o grande desafio, né? E para isso eu utilizei alguns instrumentos validados na literatura que possam me ajudar. E o outro específico é elaborar esse livro digital. Então, o meu método, né? Então, é uma pesquisa metodológica, então ela vai da análise até o desenvolvimento do livro digital para estudantes e profissionais. E como que eu fiz, né? Quais são as etapas? A primeira, que é a análise, eu vou fazer uma análise contextual, eu vou verificar quais são os meus diagnósticos de necessidade de aprendizagem, então, o que eu quero que o meu livro aborde e consiga ensinar para essa população. Fazer um levantamento de potencialidades e restrições e fazer uma recomendação geral. Então, aqui, só para vocês terem uma noção de como que a gente fez, né? Essa fase de análise, a gente distribuiu ela em 4 etapas. A primeira, eu vou identificar e categorizar os elementos centrais que eu quero abordar. A segunda, eu vou determinar quais são os meus objetivos educacionais. Terceiro, eu vou determinar qual é a competência esperada por uso de tecnologia. E como eu percebo na literatura que tem uma deficiência já do básico, que é o conhecimento, então a gente abrangeu principalmente a parte de conhecimento dessa determinação de competência. Depois, eu vou fazer uma revisão integrativa e finalizo a fase de análise. Porque fazendo uma revisão integrativa, eu vou ter todo o meu conteúdo para conseguir desenvolver um livro digital. Então, eu faço a fase de design e a fase de desenvolvimento. A primeira etapa da fase de análise, o que eu fiz, né? Eu fiz uma análise, leitura e resumo dos instrumentos validados na literatura. Então, foram 2 instrumentos que eu utilizei. Então, foram 2 revisões sistemáticas, uma de 2017 e uma de 2017 e uma de 2019, que vai mostrar instrumentos que abordem sobre sexualidade. Depois disso, eu fiz uma leitura de todos esses instrumentos, vou categorizar quais são os temas centrais desses instrumentos e o que eles abordaram. E após isso, o que eu pensei? Como eu vou fazer uma revisão integrativa, eu preciso dos meus escritores de saúde. Então, eu vou verificar se os meus elementos abordados, os meus instrumentos, as temáticas são compatíveis com os escritores de saúde que vão nortear a minha revisão integrativa. Então, aqui na parte da análise, eu encontrei 15 instrumentos, então são 15 instrumentos que estavam validados na literatura. E como que eu fiz? Aqui é só um exemplo, né? Então, a primeira tabela, eu peguei o primeiro instrumento, SBS, e quais são os estágios que eles avaliaram, principalmente comportamento, satisfação e prazer. Então, eu fiz uma descrição desse instrumento e eu fiz uma análise qualitativa. Então, eu fiz uma análise de Bardan para verificar quais são as temáticas principais de cada instrumento. E aí, eu vou associando essas temáticas principais com os descritores, pensando já na minha revisão. Então, por exemplo, aqui na primeira tabela, eu percebi que é comportamento sexual. Então, será que o meu descritor em saúde tem comportamento sexual? Então, eu vi que tem. Então, é algo que é interessante para eu colocar na minha revisão integrativa. Prazer sexual que ele aborda, tem o descritor de prazer. Satisfação sexual, eu percebo que o meu descritor que mais se encaixa é satisfação pessoal e saúde sexual. Então, eu vou elencando essas temáticas nos meus descritores para conseguir me nortear para a minha estratégia de busca. Aqui eu posso perceber que eu categorizei, né? Então, por exemplo, o instrumento de USAQ e o SWQ, eu verifiquei que eles têm mais voltado para aconselhamento sexual. Quando eu verifico outros instrumentos, eles abordam a autoimagem. Então, isso eu consigo perceber quais temáticas que vão se repetindo e escolhendo quais escritores que eu posso priorizar no meu estudo. Porque, querendo ou não, dos 15 instrumentos, eu verifiquei 40 descritores e 14 palavras-chave. Então, seria muito para eu fazer uma revisão integrativa e eu preciso ser algo mais, ser um pouco mais certeira no que eu vou escolher. Exatamente. E aí, eu fiz uma análise, como que eu escolhi esses escritores, né? Frequência, relevância, abrangência do assunto. Então, para isso, eu fiz toda uma análise disso e consegui incluir 23 escritores. E esses 23 escritores viraram estratégias de busca na minha revisão integrativa. Só que aí o que eu percebi, né? Esses escritores, eles são vários, né? Só que, querendo ou não, eles se encaixam nas 2 categorias principais de escritores, que é sexualidade e reabilitação. Então, por exemplo, quando eu vejo sexualidade, a definição é funções sexuais, atividades, atitudes e orientações do indivíduo. Os meus escritores, eles vão se encaixar em funções sexuais, eles vão se encaixar em atividades, eles vão se encaixar em atitudes. A mesma coisa como reabilitação.
Então, eu fiz um quadro geral de como meus descritores, que eu estou fazendo na estratégia de busca, se encaixam nesses descritores maiores. Então, aqui um exemplo, meu descritor de reabilitação. Eu percebo que na definição, ele foca mais em funções humanas, né? Principalmente de gestório, excretor, urinário e excretor, que é algo que eu quero falar no meu livro digital. Então, quando eu percebo que tem sobre constipação, incontinência fecal, intestino neurogênico, caldo dos urinários, cateterismo uretral, eu percebo que isso se encaixa no descritor de reabilitação. Então, é um dos escritores que eu vou focar para a minha revisão. A mesma coisa de sexualidade. Então, a gente percebe que os escritores que eu elenquei, eles estão encaixados em funções sexuais, questões pessoais, questões com parceiro e atividade sexual. Então, a gente percebe que tem vários escritores, mas eu tive que realmente verificar quais são os mais relevantes para a gente ter um conteúdo mais interessante para o nosso público-alvo. E, com isso, definir a nossa necessidade de aprendizagem definitiva. Então, eu já elenquei o que eu quero falar e qual que vai ser a minha necessidade de aprendizagem. E, para isso, eu utilizei a taxonomia Bloom, que ela é focada principalmente na parte de conhecimento. Então, é basicamente uma classificação que vai de conhecimento à avaliação. Então, quais são os verbos que eu vou precisar colocar nas minhas necessidades de aprendizagem? Eu vou precisar apontar, eu vou precisar catalogar, eu vou precisar definir, vou precisar escrever. O que eu preciso fazer para ter um livro digital com qualidade dessas temáticas? E aqui, a gente fez essas taxonomias Bloom e a gente verificou quais são os nossos objetivos educacionais. Lembrando que até aqui eu não tinha feito minha revisão integrativa, então eu quero que o meu livro digital ele tenha esses objetivos educacionais. Só que como eu vou fazer uma revisão integrativa, não necessariamente eu vou encontrar artigos que contêm esses objetivos educacionais. Então mostra uma defasagem para a gente. Então, por exemplo, no aconselhamento sexual e educação sexual, eu quero destacar a importância disso, né? Então, a gente precisa destacar e apontar estratégias que facilitem com que o profissional de saúde consiga fazer um aconselhamento de educação sexual. Na função sexual, eu vou de disfunção erétil para ejaculação, ereção, implante peniano, gestação. Então, eu quero fazer, principalmente, conceituar as alterações, né, da disfunção sexual. Eu quero enumerar as estratégias e vocês vão perceber que sempre vai voltar sempre para a estratégia, que é o meu ponto principal da formação profissional. Então, se eu estou fazendo um livro digital para os profissionais, eu quero mostrar para eles ferramentas que eles possam utilizar no atendimento. Então, eu quero destacar intervenções, quero discutir os cuidados. A mesma coisa aqui na autoimagem, imagem corporal. Então, eu quero expressar a relação das questões pessoais com a lesão medular no campo da sexualidade. Infelizmente, dificilmente as pessoas falam da autoimagem e a imagem corporal. Então, eu vou mais uma vez destacar as intervenções que podem reduzir o impacto da lesão medular. Outra parte também, parceiros sexuais, casamento. A gente precisa discutir estratégias que envolvem esse parceiro, sempre com consentimento também do paciente, né, da cliente, mas eu preciso discutir estratégias de melhora na comunicação. E aqui até brinco, porque às vezes a nossa comunicação é falha, né? Então, como a gente tem que também trabalhar a nossa comunicação para conseguir trabalhar a comunicação dos outros. Aqui também, comportamento sexual, prazer, saúde sexual, reflexia autonômica. Então, mais uma vez, eu quero discutir as estratégias, registrar orientações e destacar intervenções. Esse é o meu plano principal. E a mesma coisa na parte da função humana. A gente sabe que na sexualidade tem várias alterações intestinais, alterações urinárias. Então, a gente precisa saber quais intervenções que a gente possa priorizar para que na atividade sexual, para que ele exerça a sua sexualidade, ele não tenha tantas alterações. Então, por exemplo, a gente sabe que na atividade sexual, às vezes acontece uma perda de fezes, uma perda urinária. Então, como a gente pode evitar isso? Será que seu companheiro, vocês conseguiram se comunicar de forma adequada e falar que isso pode acontecer? Como que a gente vai abordar? Então, esses são os nossos objetivos educacionais para o livro digital. Foquei, principalmente no conhecimento, igual eu havia falado, que, querendo ou não, é a base para a gente conseguir construir outras competências. E, por fim, revisão integrativa. Então, a revisão integrativa, a gente fez a estratégia de PCC, a gente seguiu as diretrizes do PRISMA, e a questão norteadora para a gente, qual que é a principal? Quais são as intervenções disponíveis na literatura que subsidiam a prática clínica de profissionais e estudantes da área da saúde no atendimento à sexualidade das pessoas com lesão medular durante a reabilitação? Então, vocês vão perceber mais uma vez, eu quero saber quais são as intervenções,
o que tem na literatura que possa me fornecer estratégias para, mais uma vez, fazer o atendimento com qualidade. Depois, eu segui com a segunda fase, né, que é fazer a busca na literatura, então eu utilizei várias bases de dados. A terceira, eu categorizei os estudos. A quarta, eu fiz uma avaliação dos estudos incluídos na revisão. Lembrando que aqui eu utilizei um instrumento que chama Ryan, ou Rian, que as pessoas chamam, que é um pouco diferente, mas é um aplicativo que são 3 revisoras, né? 2 principais, então uma não viu o que a outra estava fazendo, né? Então a gente fez a inclusão e exclusão dos artigos, e o que a gente ficou na dúvida tinha uma terceira revisora para fazer o consenso. Fiz a quinta fase, que é a interpretação dos resultados, e por fim a sexta fase, que eu falo que é uma das principais aqui do livro digital, que é uma síntese do conhecimento. Eu fazendo essa síntese de tudo o que a gente encontrou, eu consigo construir esse livro digital. Aqui, então, eu encontrei com todas as minhas estratégias de busca, utilizando todos os escritores que eu falei para vocês, 12.914 artigos. Desses 12.000, a gente foi fazendo as revisões e, finalmente, a gente encontrou 33 artigos finais que foram incluídos. E, por fim, a gente vai partir para a fase do design e desenvolvimento. Então, eu fiz a síntese dos meus resultados. E aí, como que eu faço o design, né? Eu falo assim, nossa, eu sou enfermeira, né? Como que eu vou fazer um livro digital, né? E a gente sabe que fazer essa parte é um pouco mais cara, também o custo é maior. Então, como que eu vou desenvolver? Para isso, eu procurei na literatura instrumentos que possam me auxiliar. Então, o design, eu consegui falar um pouco do guideline da design, né, iniciante, porque eu sou totalmente iniciante, que ele tem 13 diretrizes para designers iniciantes. Então, a gente percebe que ele vai dar dicas de como utilizar hiperlinks, como fazer um índice, como fazer nota de rodapé, como colocar figuras, como fazer uma hierarquia visual. Então, ele deu algumas dicas para que eu possa desenvolver esse livro digital. E utilizei o aplicativo Canva, que ele realmente é um aplicativo que ele é gratuito, né? Ele tem a parte de pagamentos, mas a parte gratuita ele contemplou bastante do que a gente estava falando. E, por fim, chegamos no resultado do livro digital. Aqui eu vou dar um spoiler para vocês de como ficou algumas coisas do livro digital, a estrutura. Então, ele apresentou 14 capítulos em 66 páginas. Então, aqui é um sumário que aqui vocês percebem que esse abril eu consigo clicar. Eu falei, gente, eu não sabia nem fazer hiperlink, eu consegui fazer um hiperlink, então as pessoas clicam e vai direto para a temática. E ele abrange realmente tudo que eu queria falar. Então, aconselhamento, imagem corporal, parceria, disfunção ejaculatória, disfunção erétil, epilepsia, orgasmo, atrofia, secura vaginal, estratégias para o funcionamento intestinal e vesical. Então, ele tem praticamente tudo que o meu objetivo educacional gostaria de ter. Aqui vocês percebem, eu falei que não sou muito bom em design, mas até que ficou bom. Então, a gente percebe que a parte de aconselhamento e educação sexual, a gente começa a verificar quais são as questões importantes com o trabalho multiprofissional. Em vermelhinho, foram os profissionais que eu consegui elencar nos meus artigos, mas não são só eles. Então, está faltando pesquisas na parte de fono, de farmácia, de nutricionistas, de educadores físicos. Então, falta isso para a gente ter realmente um trabalho multiprofissional. Aqui, por exemplo, estratégia para usar durante a comunicação. Então, eu estou sendo respeitosa, eu estou julgando. Então, a gente sabe que hoje em dia, orientação sexual e identidade de gênero, a formação profissional tem uma deficiência, então as pessoas têm essa dificuldade de ter esse respeito, de saber qual que é a diferença de cada um. Então, eu coloquei quais são os aspectos clínicos que eu preciso também verificar na minha história sexual. E é algo muito amplo, porque para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de um vínculo com esse paciente. E não é fácil fazer um vínculo, principalmente para ele falar sobre sua sexualidade, né? Então, eu tentei montar estratégias para ele conseguir chegar nesse paciente de forma respeitosa, sem julgamento, de uma forma que realmente o paciente se sinta tranquilo em conversar com ele, independente de qualquer temática, especialmente a sexualidade. Aqui, por exemplo, eu coloquei algumas fontes de informações, porque, igual eu falei para vocês, as estratégias são mínimas, então, onde eu posso encontrar outras fontes de informações, quais são os sites voltados a pessoas com deficiências, quais são as cartilhas que a gente tem hoje em dia. Na imagem do meio, por exemplo, sobre imagem corporal e autoestima, algumas perguntas que eu preciso saber
como que essa pessoa se via antes e como ela está se vendo agora, porque é totalmente diferente. Então, a pessoa precisa começar a ter uma reestruturação, uma remodelação disso. Parte da parceria, como que é a intimidade, quais são os desconfortos, né, que a paciente tem, que o cliente tem, que o parceiro tem. Disfunção ejaculatória, quais são os meios para saber, para fazer ou para obter ejaculação. Disfunção erétil. Aqui um pouco da desreflexia autonômica, que é algo que, infelizmente, acontece, os profissionais de saúde não conseguem manejar, que é basicamente um aumento rápido de pressão arterial, porque como a lesão medular, ela corta esse caminho do parasimpático, então ele não consegue avisar que essa pressão está alta por conta de algum estímulo. E quando a gente pensa em algum estímulo, sexualidade é um estímulo. Então, imagina se a gente não conseguir ter um acompanhamento adequado da sexualidade, da atividade sexual, e acontecer uma desreflexia autonômica que a gente não consegue fazer esse manejo. E essa parte aqui, principalmente os profissionais do pronto atendimento, eles vão verificar sobre desreflexia, e muitas vezes eles não vão saber o que é. Então, a gente precisa orientar, e precisa orientar também o paciente de como evitar que isso aconteça. A parte de posicionamento, a gente percebeu que na literatura eles conseguem colocar bastante sobre isso, porque como a gente perde a sensibilidade da lesão medular, é algo que as pessoas esquecem, mas uma posição sexual pode acarretar uma lesão, pode acarretar alguma outra coisa que a gente não percebe com o travesseiro, o adaptador possa ajudar nesse processo, né? Estratégia para o funcionamento intestinal e vesical também, para o paciente identificar como que tá as fezes, né, tipo 1 até o tipo 7, qual que é a ideal, para a gente verificar quais são as estratégias para que, quando ele tem uma atividade sexual, ele não tenha perda de fezes. Então, olha, vamos tentar fazer um horário específico para você ir no banheiro tentar. Então, como que a gente pode orientar esse paciente para fazer? O autocateterismo também, a perda urinária. Então, como que a gente vai orientar esse autocateterismo também? Isso é interessante, porque até no hospital a gente tem essa dificuldade da própria pessoa ser orientada a fazer seu próprio autocateterismo, né? Então, como que é em casa? Como que a gente faz essa diferença? Alguns modelos também que a gente pode colocar, então, tem um que é utilizado, que é o PLICIT, que a gente verifica a permissão, a gente limita informações, a gente especifica sugestões, e a gente faz uma ajuda especializada. Então, a gente tem que fazer realmente algo individualizado. Eu lembro que no comecinho, quando eu estava com esses projetos de sexualidade e lesão medular, o pessoal sempre me perguntava, pode, não pode, pode, não pode. Depende, porque sempre sexualidade de pessoa com lesão medular é sempre individualizado, porque a lesão é diferente, a sensibilidade é diferente, é realmente um atendimento individualizado para essas pessoas. E aqui são minhas referências, não sei se eu falei muito rápido, mas eu tentei mostrar um pouquinho do livro digital, da construção, né, dar uns spoilers de alguns capítulos, né, para mim, Muito obrigada, Luana. Fiquei encantada com ele. Estou muito curiosa para ver não só a estruturação, né, como vocês buscaram, né, e também, lógico, pela humildade, né, de vocês, da equipe, de falar que não sabiam, e se vocês não sabiam, meu Deus, está maravilhoso. Mas acho que a percepção, né, a sensibilidade diante, né, do ser humano, independente da lesão, né, mas o ser humano ficou realmente maravilhoso. Depois avisa para a gente quando estiver no ar. E é incrível, né, Anny, assim, o fato de, assim, o quanto, de repente, a gente não sabe uma coisa e a gente vai buscar aquele conhecimento específico, encontrar uma metodologia, encontrar um caminho, né, estruturado para poder colocar em prática aquele conhecimento que, de repente, só vocês conseguiam articular, né, ou só o grupo, né, interessado na temática conseguiu articular. Muito incrível, parabéns. Obrigada. A minha ideia agora é realmente fazer uma revisão integrativa nova, né, porque foi em 2021, então a minha ideia é fazer esse período para saber realmente se teve alguma evolução, se não teve, e atualizar esse livro digital. Aí sim, disponibilizar de forma gratuita, né, porque essa é a intenção, a gente devolver para a sociedade e melhorar esses atendimentos. Parabéns. Agora nós vamos convidar, né, a Valdilene Wagner, né, moderadora, e também vai falar sobre o tema para a gente.
que é doutora em Educação Física, mestre em Promoção da Saúde e especialista em projetos direcionados à saúde e educação de populações com deficiência. Desenvolve pesquisas nas áreas de atividade física, saúde mental e ciência da implementação. Seja super bem-vinda, Gilene. Se quiser partilhar, né, porque a gente falou da apresentação, fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite e parabenizá-los pela temática, porque é uma temática não muito comum, que envolve muitos tabus, e eu queria dizer para você, Luana, que delícia ler o seu trabalho, eu vou girar em torno dele, tá? Como pesquisadora e como professora, para mim foi muito legal ter acesso a esse livro. E quando eu terminei de fazer a leitura, já vou compartilhando aqui a minha tela. Quando eu terminei de fazer a leitura, eu fiquei muito curiosa para saber como seria, né, o resultado final, né, como ver essa obra. A gente fica muito curioso. E aí, você dando esse spoiler, eu até te agradeço, porque a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente está nesse movimento acadêmico de fazer a transposição didática das nossas pesquisas, né, para que a nossa pesquisa ela consiga, que aquela evidência ela consiga chegar nas populações que são público-alvo do nosso trabalho. E eu acho que vendo ali o seu trabalho final, vocês estão vendo o meu slide? Sim. Agora vendo ali o seu trabalho final, a gente tem uma noção bem clara de como ficou essa obra. E eu estou ansiosa para tê-la nas minhas mãos. E agora eu quero girar um pouquinho em torno dela, falando um pouquinho de lesão medular e sexualidade a partir da minha experiência. O campo das populações com deficiência é algo que eu estudo desde a minha graduação. Então, eu venho trabalhando em universidades, na educação básica, com projetos de saúde e educação há bastante tempo já. E eu acredito muito na implementação dessas práticas que a Luana traz, que é esses instrumentos baseados em pesquisa séria, baseado em evidência, que partem do grupo, né, das partes interessadas, que a gente chamaria de os stakeholders, para trazer algo novo e que seja, de fato, bom para a realidade deles, que ajude de alguma forma, né? Então, o artigo, como a Luana bem apresentou, né, para vocês, a construção dessa tecnologia educacional, que foi focada nas populações, para o pessoal da área da saúde, mas poderia tranquilamente ser transposta para a área da educação escolar, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso no futuro. Então, aqui eu trago a taxa de incidência da lesão medular, porque uma das lacunas do estudo da Luana e do time dela é a ausência de estudos relacionados às perspectivas sociais. Os estudos, eles são geralmente biologicistas, né? Tem uma pegada mais biologicista. E aí, para a gente entender a sexualidade da população com deficiência, as barreiras que existem, elas são sempre sociais. É sempre uma percepção de que ele não consegue ou ele não pode porque falta alguma coisa nele, né? E aí, a nossa tentativa de educação da sociedade e alteração desses mitos, desses estigmas, é fazer com que esses sujeitos sejam percebidos desde uma posição não normativa. Então, sempre questionando o que é a normalidade, o que é ser normal, será que isso existe, né? Por que a inclusão existe a partir das esferas da exclusão? Isso é importante para a construção da identidade do sujeito, desde esse movimento intrínseco que ele tem que fazer de percepção de si, percepção do seu corpo, de quem ele é no mundo, de quais partes desse corpo são mais sensoriais, aonde que ele pode ser tocado, como ele quer experienciar isso, em que momento ele quer viver isso, ser respeitado nessas individualidades, ter alguém com quem conversar sobre isso. E aí os profissionais de saúde, eles entram, né, como esse grupo de apoio também, junto com os familiares,
os profissionais da escola também fazem isso, toda a rede de apoio da saúde, toda a rede de apoio educacional, mas ele precisa ir construindo essa identidade. Mas mesmo a identidade dele sendo construída, se o estigma social ele não for quebrado, ele não consegue ter uma vida plena, ele não consegue acessar romances, ele não consegue acessar espaços de lazer para ter essa interação social, seja numa perspectiva de uma sexualidade construída a partir dos afetos ou de uma vida sexual ativa, né? Então, hoje a gente tem ali uma incidência, né, desse estudo que eu encontrei aqui, geral, de 23,77 casos por milhão de pessoas que são acometidas por lesão medular, e a taxa é mais alta entre homens. E aí os traumas, eles são mais provocados geralmente por quedas, por lesões no trânsito, por violência, né? E ela está muito associada às menores taxas de matrícula escolar, menores taxas de participação econômica e maiores taxas de disfunção sexual. E aí isso vem de encontro ao que eu estava falando anteriormente, da construção, da necessidade de construção dessa identidade sempre em transformação, de descoberta, de metamorfose, de negação, de querer viver uma vida que não merece ser vivida, né? Aí a gente tem atividade sexual, né, que eu trago aqui os conceitos que ela contribui para esse senso de identidade do indivíduo, e tem a sexualidade em si, que é um conceito mais abrangente, que envolve a intimidade, o sexo, a reprodução, a identidade, os papéis de gênero, as capacidades reprodutivas e a orientação sexual dos sujeitos, né? E aí, tem outros estudos também que falam dessa experiência da atividade sexual ou da sexualidade na lesão medular, e o que aflige muito essa população, nos estudos que eu fiz, eu estudei mais esse ponto no meu processo de mestrado, o que aflige mais as populações é a ausência de interação, a atividade sexual, o primeiro ato, a perda da virgindade, por exemplo, o toque, o conhecer o outro, o acessar o outro, isso sempre a depender do nível da lesão. Mas uma pessoa com paresia ou tetraparesia, né, por mais que ela tente se emancipar na esfera intelectual, por mais que ela tente, consiga acessar determinadas esferas da vida, o estigma social sempre vai gerar, ou quase sempre gera uma barreira que ela, por si só, sem o auxílio das políticas públicas, ela não consegue romper para ter uma vida plena sexualmente, né? Então, eles anseiam por relacionamentos positivos com os parceiros, eles precisam do apoio dos pares, e a sociedade, ela sempre precisa redefinir essa sexualidade em relação à pessoa com deficiência por lesão medular, né? E aí, assim, estabelecendo uma identidade sexual positiva. E aí a Luana trouxe já o estudo dela, não vou ficar aqui falando muito, porque acho que ficou bem claro, né, o que eles fizeram, um estudo bem robusto, o objetivo claro de construção desse instrumento para apoiar nós, profissionais de saúde e educação, uma lacuna bem definida, que é a falta de conhecimento e desconforto de alguns profissionais, e também muita insegurança. Eu vejo isso, trabalho com formação de professores, então essa insegurança ela não acontece só na atenção primária, ela acontece também nas escolas, né, com os alunos que são maiores, que estão começando já a querer experienciar esses movimentos e querem, às vezes, compartilhar com o professor do atendimento educacional especializado, por exemplo. Ali se cria uma certa tensão de medo, de insegurança, como que eu vou abordar, o que eu devo falar fisiologicamente, como que esse sujeito funciona, como eu posso
criar um mecanismo de segurança para ele se relacionar melhor com o outro, quem é esse outro com quem ele quer se relacionar, não é? Então, quando vem um instrumento, uma ferramenta, que seria esse livro, né, que tem uma perspectiva intelectual muito interessante para dar apoio para esse profissional, né, que vai trabalhar nessa dimensão da educação e saúde, é muito interessante e bem-vindo. E aí a metodologia deles, né, eles fizeram uma análise contextual e de necessidade, então eles partiram dos estudos que existem, eles foram lá buscar o que essa população precisa, né, entender essa lacuna a partir dos estudos, usaram descritores do DEX que são robustos, né, usaram a taxonomia de Bloom para definir os melhores objetivos a partir de um nível de complexidade, né, que a taxonomia de Bloom faz, fizeram uma revisão integrativa com um acrônimo, né, utilizaram uma pergunta fechada. No design, eles fizeram um planejamento, fizeram um rascunho ali na tabela 5, para a gente já ter um gostinho do que seria o livro, né, fizeram ali a elaboração dos conteúdos mais emergentes, então, o que a gente precisa trabalhar agora, usaram ferramentas interessantes para finalizar, né, e aí criaram esse material que a Luana apresentou aqui para a gente, com 23 temáticas, 17 objetivos bem definidos, né, uma série de artigos estudados, né. E aí eu gostei muito de ver os resultados e a forma como eles distribuíram também os resultados nesse estudo. Então, eles trazem os temas centrais de sexualidade, muito focado na perspectiva da reabilitação, mas porque os estudos falam sobre isso, né? E aí, os próprios autores, eles conseguem refletir sobre isso e questionar, olha, a gente precisa ir para além dessa perspectiva biologicista e trazer mais temas para enfrentar os estigmas, os estereótipos, que existem as barreiras biológicas, claro, mas existe também a barreira social, que se não for rompida, o sujeito não consegue acessar o outro. E se eu não acesso o outro, eu não consigo me desenvolver plenamente, porque a minha identidade, ela só se constitui a partir de um outro, né? Então, eles conseguem trazer todas essas temáticas para essa ideia geral do que seria esse livro digital. E aí tem aqui os quadros, né? O quadro 1 fala bastante sobre a sexualidade, como seria isso no livro, que eu achei bem interessante. Então, falam ali dos parceiros sexuais, o casamento, né? Tem estudos que mostram, que sugerem que os parceiros masculinos, eles abandonam, tem uma tendência maior de abandonar as esposas depois que elas passam pelo trauma, né? Então, como que a gente consegue direcionar as políticas públicas para dar apoio dentro do sistema de saúde para que esse abandono ele não aconteça, para que essa vida conjugal seja ressignificada, para que se descubra uma nova forma de experienciar essa relação, mantendo os afetos de antes, só que agora de uma nova forma, uma nova maneira de viver aquilo, né? E aí vem o cuidado da reabilitação, que eu achei interessantíssimo, né? Então, cuidados com o intestino, constipação, incontinência fecal. Então, todos esses temas que parecem comuns para determinadas áreas de saúde, para muitos profissionais, é importante saber como funciona para abordar esse sujeito e saber como que isso funciona na prática. Então, quais os cuidados que ele tem que ter para ter uma vida com qualidade, né? A síntese metodológica deles foi baseada no Prisma, ela citou o Ryan, que eles usaram também, que é usado para as revisões sistemáticas, né, de alto nível também, isso mostra também a robustez do estudo, nível de evidência dos artigos incluídos, eles são a maioria descritivos, então são estudos de caso, estudos desse gênero,
Isso mostra o quanto a gente ainda precisa se debruçar sobre essa temática, o quanto ainda nós que pertencemos aos sistemas de saúde e aos sistemas educacionais, ainda não estamos preparados para lidar com essa população, para direcioná-los de uma maneira que tenham uma vida plena, com qualidade, que possam viver as suas experiências, que quando estiverem andando pelos espaços de lazer, não sejam o foco das atenções, né? Às vezes, quando a pessoa ela tem uma tetraplegia, já presenciei isso, e ela está no cinema, ela vai entrando no cinema, as pessoas param para ver, né? Como se aquilo fosse um grande evento. Isso gera constrangimento. Então, nós ainda não temos uma sociedade que está devidamente preparada para lidar com as diferenças, né? E aí esses materiais, eles nos ajudam nisso. Fizeram uma revisão integrativa, tem um bom nível de evidência, né? Colocaram um foco ali forte na disfunção erétil masculina. Os autores trazem também que há pouca atenção às mulheres e à diversidade sexual, né? E a ausência de estudos sobre sexualidade na gestação. Achei bem interessante também esses pontos que os autores trazem. E aí eles vão colocando o que é mais emergente dentro dos itens que eles foram selecionando. E aí eu trago, por fim, a contribuição do meu ponto de vista, né, como leitora desse estudo. Então, tem um desenvolvimento metodológico rigoroso, perceptível, houve um esforço para fazer um trabalho que, de fato, impactasse na vida da pessoa com lesão medular de forma positiva. Eu entendo que isso é de um mérito gigantesco dos autores. Eles identificaram muitas lacunas do conhecimento científico, o que mostra que nós ainda não estamos totalmente preparados para lidar com essa população, e nós precisamos avançar cada vez mais, né, apesar dos avanços que já vimos fazendo. É uma abordagem multiprofissional e inclusiva, embora a Luana tenha trazido, né, que eles ainda querem avançar mais nesse ponto, trazendo outros profissionais de saúde, outras dimensões. E eu entendo que a leitura, ela transforma em diferentes níveis, né? E a leitura desse livro, ela pode, sim, transformar ou ajudar a transformar práticas profissionais. E uma forma possível que eu vejo esse livro fazendo isso é dando segurança para os professores, para os profissionais de saúde, né, para quem for ter acesso a essa obra. E aí, claro, né, melhora a qualidade de vida nesse processo de reabilitação, mas também na esfera social, de como eu vou me relacionar com o outro para conseguir viver essas experiências afetivas. E aí a contribuição do livro em si, trago também, né? Ele representa uma ferramenta fundamental para romper com esse padrão de vulnerabilidade extrema relacionada à sexualidade da pessoa com lesão medular. E aí eu trouxe esse dado das taxas de violência sexual, que são 2,9 vezes maiores em crianças com deficiência. Então, essas violências, elas ocorrem de diferentes formas. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais empoderamento, quanto mais informação, quanto mais conhecimento o sujeito tem sobre o seu estado, sobre os seus direitos, sobre as suas perspectivas de vida e experiências de vida, mais chances ele tem de romper com esses ciclos de violência. E aí nós funcionamos como uma espécie também de grupo de apoio dessa população, naturalmente, só exercendo as nossas profissões com qualidade nas dinâmicas do cotidiano. Então, ele é um material que, por si, pela leitura, né, pelo que eu vi, como foi feita a diagramação e tudo, ele já capacita os profissionais para abordar a sexualidade de uma forma muito ética e respeitosa, né?
Então, eu queria parabenizar mais uma vez os autores, aos membros da revista, e agradecer pela oportunidade de falar sobre isso, mas agradecer também por ter podido ler, né, a obra, ter tido acesso. Eu espero que rapidinho ela venha para as minhas mãos. Também ficou encantada, né, Rosilene, com o trabalho. Muito obrigada pela sua fala, pelas suas observações, não só como profissional, né, da área, mas também uma observação acho, muito rica do seu olhar, né, para o artigo, para o trabalho, né, não só da Luana, mas de todos os que construíram esse artigo, né, e queria, assim, exatamente, o Heitor está colocando, o chat foi aberto, então, quem quiser fazer perguntas, né, eu tenho uma pergunta para a Luana, que na verdade é muito mais uma curiosidade minha, em relação, né, até para a gente começar o aquecimento, o que levou vocês, porque eu vi, você desde a graduação, você já começou com esse assunto, e aí os seus colegas, amigos também, né, e tudo, mas houve alguma situação, ou algum atendimento, ou atendimentos, ou você trabalhou dentro de uma área em que o atendimento maior foram para pessoas, né, com lesão, o que te incitou, né, ou o grupo, a buscar exatamente algo, eu acho tão precioso, né, por mais doído que seja, a gente sabe, né, mas esse assunto levar justamente a questão da sexualidade, que é vida, que é relacionamento, eu não vou ficar falando tanto assim, porque eu como amante da área e estudiosa também, o que fez vocês buscarem, né, essa temática? Eu estava no meu 3º ano de graduação, né, então era estágio na área da saúde, principalmente em centro de saúde, e eu atendia muitos pacientes, mulheres, né, e elas conseguia um vínculo com elas, e elas sempre falavam um pouco de sexualidade, e eu não conseguia atender. Então, eu lembro que foi uma semana que eu tinha muita tristeza de não conseguir lidar com a sexualidade e não falar com elas, né, e na mesma semana, aí vem aquele negócio de qual que vai ser seu tema de TCC, tem trabalho para fazer, né? E eu lembro que uma professora falou assim, escolha um tema relevante, né, que você acha que realmente vai mudar a formação, o que você pode fazer para melhorar. E na mesma semana eu tinha, então, esse trabalho de lesão medular, e na mesma semana eu tive esses atendimentos que eu não sabia lidar sobre a sexualidade. E aí eu juntei os dois, e aí eu fui tentar ver na literatura o que poderia me ajudar, e eu fiquei com muita raiva na época, porque eu falei, gente, eu não sei o que fazer, não tem nada. E como eu sempre gostei da área educacional, então, antes eu até achava que eu ia ser pedagoga, né? Eu sempre adorei a área educacional, inclusive hoje eu estou ainda na área educacional, né? Eu queria fazer a diferença. Então, se eu sou uma profissional, uma estudante que eu não sei lidar nesse atendimento, como eu vou fazer também com que eu consiga mudar essa formação acadêmica? Então, foi isso que foi meu olhar, assim. E aí, teve uma orientadora que aceitou, né, que ela nunca trabalhou nisso, e aí ela adorou a temática, ela falou, não, vamos embora. E aí, calhou. Muito interessante, né? Não era uma temática, mas falou relevante. Então, se é relevante, você foi. Parabéns, mais uma vez. Mais uma vez. E só um adendo também, que eu esqueci de falar, que tem algumas outras publicações também. Uma que é uma simulação de média fidelidade, então eu tenho todo um instrumento também que eu apliquei também para os estudantes da área da saúde. Então foi bem bacana fazer com que eles façam um atendimento no ator. E, assim, foi muito interessante o quanto que eles realmente não sabiam fazer, e como o debriefing foi extremamente interessante nessa parte de capacitação. E eu também tenho um instrumento sobre o conhecimento das pessoas sobre lesão medular, né, e sexualidade na formação acadêmica. Então, tem alguns artigos que eu aplico esse instrumento e eu vejo que praticamente 100% das pessoas não teve acesso à temática de sexualidade e à temática de lesão medular. Então, a gente consegue verificar o quanto de lacunas que a gente tem e que a gente pode desenvolver. Muito interessante. Depois, se você puder, Luana, escrever, não sei se o nome dos artigos, mas pelo menos o caminho para a gente poder colocar no chat, as pessoas com certeza devem ter. Se tiver o DOI fácil, né?
Vou tentar mandar aqui. A Diana acabou de perguntar se estão publicados. O material da simulação, eu tenho um artigo construído, mas a simulação em si, ela não está publicada. Então, mas aí o pessoal sempre me pede o instrumento e eu consigo enviar e as pessoas fazem essa reprodução. Eu estou tentando achar aqui. E o instrumento de conhecimento eu tenho publicado, aí eu já te mando aqui no chat também. Tá bom, muito obrigada. Mais perguntas? Gente, aproveitem, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de um assunto tão relevante e tão diferenciado, na verdade. Na verdade, assim, eu teria vários, né? Acho que eu também anotei aqui. Também tenho que segurar um pouco o microfone aqui, né? Porque a gente tem o privilégio, né, de estar com os microfones abertos, né? Enquanto as pessoas têm que pensar aí o que escrever e como perguntar. Mas, assim, uma das coisas que, né, as pessoas, elas são selecionadas a dedo, né? Então, a Valdilene, ela não caiu de paraquedas aqui, né? Assim, a SBRASH, né, e a equipe da comissão webinar faz toda uma curadoria de encontrar, né, profissionais que realmente estão, assim, fazendo diferença em publicação, que têm uma carreira, né, de publicações, uma carreira de desenvolvimento, né, assim, as pessoas, elas são escolhidas aqui porque elas são bonitas, né, ou porque elas são legais, né, elas são escolhidas de fato porque elas fazem uma diferença. E uma das coisas que chamou muita atenção da comissão webinar, da SBRASH, né, é o trabalho educacional da Valdilene, né, assim, claro, né, específico no modular, mas também em outros aspectos. E eu queria conhecer um pouco mais, né, Valdilene, do que você pode trazer das suas contribuições, porque nem sempre a gente tem espaço, a gente busca ter, né, mas, assim, nem sempre a gente tem a presença de profissionais, assim, da sua capacidade, da sua formação, da sua história. Então, se você pudesse contar, né, um pouco desse trabalho, né, o que você tem desenvolvido em pesquisa e estimulado, né, acho que é importante lembrar, né, que a Valdilene, ela é uma professora pesquisadora, né, então isso, você está na frente aí de muita coisa que boa parte de nós não estamos. Então, eu queria ouvir um pouco sobre você e sobre as suas publicações. Muito obrigada. Eu vou entender essa parte de que não é só um rostinho bonito, como eu tendo uma boa fisionomia, né? Embora a minha autoestima seja um pouco baixa. Mas vamos lá. Bom, quando eu comecei a dar aula, em 2008, eu tive um aluno usuário de cadeira de rodas e teve um infeliz momento que eu não sabia lidar com ele. Eu não sabia o que fazer. Eu tive que fazer uma apresentação na escola e eu não sabia como colocar ele naquela apresentação da escola. E aí eu peguei a cadeirinha dele e coloquei assim do lado do grupo. E aí todo mundo fazia as coreografias e eu ia esperando que ele fosse fazendo, mas eu não conversei com ele, eu não orientei ele, nada. Eu era muito jovem, muito imatura. E depois eu vi ele chorando no cantinho da cozinha. E aí eu fui lá e falei, fulano, o que que foi? E ele falou, você me excluiu do grupo. E aí, nossa, aí para mim, aí mudou tudo. Aí eu já vinha com projetos para a área de crianças com vulnerabilidade social, eu dava aula de xadrez no centro de integração para crianças de grau de vulnerabilidade social de 7 a 14 anos, mas ali aquilo, assim, mudou. E aí eu fui fazer especialização nisso, depois eu fui fazer uma mestrado em promoção da saúde focada na área de deficiência. Então, eu comecei a trabalhar com usuários de cadeira de rodas, em princípio. E aí eu fiz algumas publicações no mestrado, e aí quando eu entrei no doutorado, eu continuei, só que aí eu continuei já com o estudo, com a pesquisa baseada em evidências, fazendo estudos, procurando ciência de implementação, estudos de intervenção para testar variáveis, e aí comecei a testar variáveis de atividade física, focadas na saúde mental de pessoas com deficiência de uma perspectiva mais global. Mas no mestrado, quando eu trabalhei com usuários, eram variáveis associadas aos hábitos de lazer de pessoas usuárias de cadeira de rodas. Então, eu
trabalhei muito com usuários de cadeira de rodas, muito com pessoas com lesão medular, e eu fiz estudos qualitativos e quantitativos. Então, quando eu sentava para conversar com eles, para fazer as entrevistas, eu sempre aprendia muito para além da pesquisa acadêmica. E o problema da pesquisa acadêmica é que, às vezes, a gente não consegue fazer a tradução da evidência, a transposição didática. Por isso que eu gostei da diagramação do livro da Luana, porque ela não se preocupou em fazer um livro técnico, em que ela foi lá e colocou os parágrafos, né? E aí o técnico, o enfermeiro da enfermagem, vai lá e lê o livro, e ele absorve aquele conhecimento e ele tenta aplicar. Não. Ela pensou no usuário de cadeira de rodas que pode acessar o livro. E o que eu tenho aprendido nesse meu processo acadêmico e como professora é que a gente precisa fazer as transposições didáticas, a gente precisa fazer o conhecimento acadêmico ser acessado pelo enfermeiro que não quer fazer mestrado, ser acessado pelo professor que não quer ser doutor, e ele não precisa ser, né? Então, eu tenho aprendido isso. E hoje eu estou trabalhando com formação de professores no atendimento educacional especializado e formação de professores de educação física. E o que eles buscam são métodos, são formas, são instrumentos, são maneiras de traduzir esse dado científico em práticas educativas reais. O que é uma prática educativa real? Quando eu trabalhei com atendimento educacional especializado no IFSC, em 2023, eu tive um aluno que não era usuário de cadeira de rodas, mas ele tinha um determinado transtorno, e ele chegou para mim e falou assim, com 16 anos, Val, agora eu estou preparado para me relacionar fisicamente com outra pessoa. Muito bem, então vamos falar sobre isso. O que seria esse relacionar fisicamente? Era pegar na mão. Era isso. Era pegar na mão. Era isso, era relacionar fisicamente. Então, para o outro que não tinha nenhum tipo de transtorno, essa espera é uma angústia. Então, esse outro, ele também precisa de apoio, porque senão ele coloca aquele sentimento bonito ali da adolescência, que eles estão descobrindo, né? Os dois da mesma idade, florescendo, ele coloca no lugar da angústia, e aí aquilo vira uma frustração, e eles acabam tendo uma experiência que não é positiva logo no início. E aí a culpa vai ser do quê? A culpa vai ser do transtorno. É porque eu tenho esse transtorno. Então, eu sempre vejo a deficiência como algo que atravessa o sujeito, e não como o sujeito em si, né? O transtorno é algo que atravessa o sujeito, não é o sujeito em si. Então, a pessoa ela pode ter uma vida plena, desde que ela tenha os mecanismos, os instrumentos, as formas de entender essas variáveis que vão atravessando ele e conseguindo controlar elas. Em alguns casos, a gente controla com medicamento. Em alguns casos, a gente controla conversando com a família. Mas, na maioria dos casos, a gente controla orientando a sociedade de que as pessoas elas precisam ser aceitas desde uma perspectiva, de uma visão não normativa. A forma como eu experiencio a minha sexualidade é uma forma minha, e não tem nada de errado com ela. Então, se eu não sinto prazer com penetração, se eu sinto prazer com toques, ou se eu sinto prazer só numa conversa, ou se eu sinto prazer só de estar sentado do lado do outro, né? E para o outro está tudo bem de todas essas minhas formas, isso é uma relação entre os dois. Só que a sociedade como um todo, como a gente não tem acesso ainda, os sistemas educacionais, eles ainda não conseguem dar conta, porque as políticas públicas, elas existem, mas a gente tem dificuldade de implementar elas como a gente precisa, as pessoas, elas ainda são apegadas a tabus, a crenças que limitam, elas são apegadas a concepções de existência de caixinha, eu tenho que caber naquela caixinha ali, porque senão eu estou fora.
E qual que é o problema maior disso tudo? São as violências. Se isso só se fechasse em si, tudo bem, a gente não precisaria nem estar aqui. Porque é só uma opinião, a pessoa vai guardar para ela e vai seguir em frente. Mas não é assim. As pessoas trans, elas sofrem violências e são mortas. As pessoas com deficiências, elas não saem de casa. Porque uma vez eu ouvi de um amigo meu, ele me chamou para sair, usar de cadeira de rodas. Eu falei assim, vamos ao bar? Daí ele, lá não dá, Val. Por quê? Porque as mesas são muito próximas, a minha cadeira não passa. Ah, e aquele outro lá? Aquele lá não dá. Por quê? Porque tem que subir a escada, não tem rampa. Ah, e aquele outro lá? No fim, a gente acabou indo no shopping, porque o shopping era o que dava para ele. E essa analogia dos espaços de lazer que limitam o acesso da pessoa com deficiência, ela pode ser feita com qualquer esfera da vida deles. Qualquer esfera, em qualquer esfera. Hoje, se a gente for pensar nos UBSs, a forma como a gente trata as pessoas, o nosso comportamento, ele gera limitação. Porque se eu tenho uma insegurança em falar sobre isso com o outro, porque eu não me sinto preparada, para o outro isso é uma barreira. E aí eu acho que esses instrumentos, esses diálogos, isso que essa revista está fazendo é uma coisa incrível. E estou bem feliz, assim, muito obrigada por esse espaço. O que eu tenho aprendido, basicamente, é isso. Ilustradíssimo. Obrigada pelas experiências, né, pela troca, e acho que o mais importante, né, Valdilene, é a sensibilidade, né? Eu estava reparando e ouvindo você falando, né, da sexualidade, do toque, o quanto a gente leva, né, o seu aluno falando, né, eu acho que eu estou preparado para ter um relacionamento, e aí a cabeça vai, né, nossa, como é que um adolescente vai, e aí era só uma mão do toque, né? E uma outra coisa que também me tocou muito foi falar que, no caso, a lesão, a deficiência, né, o transtorno, ele perpassa, não define, né, a pessoa. E é o que eu também acredito que todos aqui, né, existe a pessoa, que é única, né, que vivencia a sua sexualidade, né, de forma única. Então, muito bonito o que você falou, e eu acho que as nossas experiências, elas nos levam exatamente a esse caminho que vocês duas, né, colocaram, e essa era a minha curiosidade, até por isso que eu perguntei para a Luana, de vocês estarem colocando à frente o trabalho de vocês, né, e eu vejo como vocês são muito apaixonadas, né, pela área, pela pesquisa, e principalmente pelo ser humano, né. As pessoas estão, ó, Luana falando, Laura falou. Obrigada, Laura. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Agradecimentos, falar um pouco mais sobre o assunto. Vitor, mais alguma questão que você queira falar? Eu na verdade, por enquanto não, né? Acho que é muito assim, né? Na minha carreira, né? E se relacionando com pessoas, né? Acho que é a primeira vez, né? A Luana eu já vi em outros espaços, né? Da SBRASH, mas a Valdirene é a primeira vez, né? Assim, e a gente tem um espaço muito interdisciplinar, né? Então, assim, aqui nessa chamada tem pessoas médicas, tem pessoas que atuam com fisioterapia, tem pessoas que atuam com enfermagem, pessoas que atuam com psicologia. Então, assim, é muito interessante o quanto, assim, quando você tem essa sensibilidade, esse treinamento de alguma forma de manejar a sexualidade na vida da pessoa, o quanto isso se incorpora naturalmente na ciência que você trabalha. E seja lá o contexto, né, o local, a abordagem, né, na escola, na saúde, na educação, na assistência social. Então, assim, uma das coisas que, você falando de educação física, né, muitos estudos aí da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, eu fiz algumas revisões sistemáticas na revista há muito tempo atrás, antes de 2015,
né, e tinha muitas demandas que surgiam na área da sexualidade, especificamente no campo da educação, dentro das disciplinas de educação física. Não sei como está hoje, né, faz muito tempo que eu não acompanho essa linha de pesquisa, né, das demandas de sexualidade, mas, assim, a própria educação física, né, que é um espaço de contato com o corpo, às vezes eu já ouvi, né, profissionais sendo negligenciando conversar sobre o assunto, né, ou até mesmo, né, expondo conteúdos, né, foi muito, a regra da educação em sexualidade é justamente essa, né, é você perguntar antes de falar, né, e você teve esse profissionalismo, essa sensibilidade de entender a demanda que eu estava trazendo na mesa. Então, eu acho assim, quando você começa a entrar na área da sexualidade, e eu percebo, né, qualquer profissional aqui, seja a ciência que esse profissional foi treinado, você acaba incorporando isso mesmo, né, e não tendo uma atuação toda fragmentada, né, então acho que isso, eu consegui ouvir isso, né, da Luana, e também consegui ouvir e sentir isso também do seu trabalho e das considerações que você trouxe. Então, assim, seja bem-vinda, sempre que você puder. Temos aí um espaço institucional, né, a revista, hoje a gente tem feito um trabalho, a gente está passando por um processo de internacionalização, tem várias alterações que estão acontecendo, até o final do ano a gente vai submeter a coleção da Cielo, né, então para pedir indexação, a gente está aí com uma grande expectativa, né, até algumas métricas que a gente estava buscando, a gente tem conseguido. A revista, né, é uma prestação social, científica da SBRASH para o Brasil, né, e quem sabe aí com o processo de internacionalização também trazer aí outras pesquisas, né, outras pesquisas que se interessem em divulgar a ciência dentro desse espaço nacional. Mas eu agradeço de coração, né, a toda a assistência da Anne, a gente teve essa intercorrência aí de invasão, não é a primeira vez, já tem boletim de ocorrência em cima disso, é uma situação muito desagradável. Felizmente, né, outros espaços que discutem sexualidade também estão sendo invadidos, então é algo que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Anne, acho que é com você, e obrigado, Luana, obrigado, Valdilene, vocês foram muito especiais essa noite para a gente. Eu quero muito agradecer, né, Valdilene, a Luana, por, né, aceitarem o nosso convite, por darem toda a atenção a mim, né, representando a SBRASH. Então, muito obrigada. Agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, assistindo, e, né, trocando e ouvindo e partilhando esse conhecimento, e lembrando, né, dos 2 próximos webinars, agora em outubro, dia 3, de aperfeiçoamento sobre prostituição, trabalho sexual e tráfico sexual, e em novembro, dia 7, parentalidade, infertilidade e gestação. Estão todos convidados. Mais uma vez, conheçam o SBRASH, para quem ainda não conhece, busquem, podem entrar em contato com a gente, tem no Instagram, mandem, né, mensagem, e vamos cada vez mais buscar esse conhecimento. Um beijo bem grande para todos, no coração, uma noite, um final de semana especial para todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, gente. Vou me associar à revista. Que ótimo, Helena. Se você sim, pode mandar para o meu e-mail, manda que eu depois te passo todas as informações para se associar. Não perco mais de forma nenhuma. Não perco mais. E muito provavelmente a gente vai abrir aí uma chamada para editores, tá? Editores, e aumentar aí o grupo de revisores, enfim, estamos contando aí com o seu interesse. Obrigado. Tchau, Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau.